Bom dia, pessoal. Me chamo Bruno Almeida e eu vou começar um mini curso de Python voltado para engenharia civil. Inicialmente, vamos discutir um pouquinho o que viria a ser a linguagem de programação. Para a gente lembrar de linguagem de programação, é só a gente pensar em idiomas, ou seja, é como se fosse uma forma de comunicação onde a gente vai ter uma sintaxe própria, ou seja, a gente vai ter regras para essa comunicação. E assim como em idiomas, a gente vai ter várias linguagens de programação. Por exemplo, a gente vai ter o Python, a gente vai ter o C++, a gente vai ter o Java. Então, a linguagem de comunicação seria isso, seria uma forma da gente se comunicar com a máquina, que seria, no caso, o nosso computador. E por que aprender Python? Python é uma das linguagens de programação mais utilizadas no mundo. E ela vem cada vez mais ganhando mais espaço, até porque é uma forma de linguagem que é considerada fácil. E por ela já ter esse espaço bem expandido, ela facilita para a gente que está, por exemplo, aprendendo ou está programando. Porque muitas vezes a gente se depara com um problema quando a gente estiver realizando a programação, e outra pessoa já passou por esse problema. E para a gente achar isso na internet facilita muito a nossa vida. É outro ponto importante. Algoritmo é algo que a gente ouve bastante atualmente, principalmente por conta das redes sociais, que o pessoal costuma falar muito. Algoritmo, algoritmo. Mas o que viria a ser um algoritmo? Algoritmo é um conjunto de passos que a gente vai utilizar para solucionar um problema. Por exemplo, aquele famoso caso, a galinha precisa chegar ao outro lado da pista. O que a gente precisa fazer para que ela chegue ao outro lado? A gente pode pensar, a galinha precisa esperar que o semáforo fique vermelho para conseguir atravessar a pista. Então a gente vai pensar em passos para a resolução de um problema. E o interessante de um algoritmo para solucionamento de uma questão é que a gente pode pensar em vários algoritmos para resolver o mesmo problema. E qual seria o algoritmo mais adequado? Talvez essa resposta não seja uma definitiva, mas talvez o melhor algoritmo para a resolução de problemas seja mais simples e que a gente consiga alcançar da maneira mais fácil. E o que o Python pode fazer na engenharia? Justamente, como a gente é de engenharia civil, a gente pensa o que o Python pode fazer para auxiliar. O Python consegue ele, trabalhar em várias vertentes. Por exemplo, seja na questão de automação de processos, a gente consegue trabalhar na parte, por exemplo, de estruturas para realização de cálculo, automatização de relatórios. A gente consegue elaborar próprios programas para auxiliar por exemplo, na questão estrutural. Então, a gente consegue fazer muita coisa com o Python. Então, para a gente começar um pouquinho, eu vou falar para a gente o que viria a ser o processamento de dados de um computador. Para a gente entender um pouquinho mais do que da nossa máquina, a gente precisa entender como ela funciona. Então, basicamente, a gente trabalha com um ciclo de processamento de dados, em que ele vai ser dividido em três etapas: a entrada, o processo e a saída. Como assim? A gente vai ter no nosso componente, a gente vai ter os componentes de entrada, de processamento e de saída. Por exemplo, de entrada, imagina que vocês estão na frente do computador de vocês agora e a gente tem um teclado. O teclado vai ser uma forma de a gente entrar dados. Por exemplo, eu digitei no teclado agora a letra A. Estou dando uma entrada de dados. Quando eu digitei a letra A, esse dado ele entrou no computador, foi processado pelo nosso software. No computador a gente vai ter o nosso software e o nosso hardware. Lembra? Software é a questão do sistema, o nosso hardware vai ser a parte física. Então, foi processado pelo nosso software, que seria a questão do processamento, e vai mostrar para a gente na tela a letra A que foi digitada. Então, a gente escreveu através do teclado, que é o componente de entrada, foi processado pelo software, que seria a questão do processamento do computador, e mostrou para a gente a saída através do monitor, que seria o componente de saída da nossa máquina. Então, assim, a gente consegue acompanhar de forma bem fácil o ciclo de processamento de dados. Assim como vai ser o nosso programa. Na questão, quando a gente estiver elaborando os programas no Python, vai funcionar da mesma forma.
Por exemplo, imagina que a gente vai fazer um programa para calcular 2 mais 2. Não, para fazer questão de operações. Então, a gente pede para o usuário digitar um valor. Ele digitou, por exemplo, 2. Aí depois a gente pede para ele digitar qual operador ele quer. Aí, por exemplo, ele digita mais. Aí depois ele digitou outro valor, por exemplo, 3. Então, até que o usuário vai estar dando entrada no computador. O computador vai estar processando e vai ficar mostrando para ele o resultado. No caso, mostrando os números que ele está digitando ou não. Então, 2, ele digitou 2, o operador e digitou outro dígito 3. E a gente pode pedir para esse programa mostrar o resultado dessa operação. Então, 2 mais 3 igual a 5. Então, a gente pode pedir para o usuário digitar isso e dar como saída o valor 5. Então, dessa forma, assim como o processamento de um computador, a gente vai ter a questão dos nossos algoritmos, dos nossos programas que vão funcionar da mesma maneira. Uma maneira da gente conseguir acompanhar melhor a questão do nosso desenvolvimento de algoritmos é através do nosso diagrama de blocos. O que vai ser o diagrama de blocos, também conhecido como fluxograma? Nosso diagrama de blocos, a gente consegue visualizar o nosso algoritmo. Por exemplo, a gente vai colocar no papel o que a gente está tentando fazer com o programa. É muito fácil, até para a questão quando a gente está pensando, de que maneira eu vou fazer para resolver esse problema. Tem vários programadores que preferem colocar isso no papel para depois tentar elaborar o próprio código. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo. Bora tentar compreender o que esse exemplo vai dizer para a gente. Então, aqui início, aí a gente vê que tem uma informação bem aqui. Pegar a bala. É de morango? Quando a gente tem esse símbolo, está dizendo que é uma decisão. É de morango? Sim, a bala é de morango. Então, não chupar a bala. Aí ele acompanhou, veio para cá e veio e finalizou o programa. Então, está dizendo aqui o que a gente entendeu. A gente pegou uma bala. Ela é de morango? Não chupei a bala e o programa foi encerrado. Mas bora voltar para o início. Peguei a bala. Ela é de morango? Não. Retirar o papel, chupar a bala, jogar o papel no lixo e fim. Então, qual o objetivo desse programa que foi criado? Ele foi para chupar uma bala, para pegar uma bala, e caso ela não for de morango, eu vou fazer o quê? Eu vou retirar o papel, chupar a bala e jogar o papel no lixo. Agora, se a bala for de morango, eu não vou chupar. Então, qual é o propósito desse programa? Justamente, pode ser ou chupar uma bala, na verdade, é pegar uma bala, fazer a verificação se ela é de morango ou não. Se for de morango, a gente não chupa a bala. Agora, se ela não for de morango, a gente retira o papel, chupa a bala e joga o papel no lixo. Então, dessa maneira, a gente conseguiu mostrar de uma forma visual o passo a passo para a resolução de um problema. Aí, quando a gente também trabalha com a questão de programação, a gente precisa entender a questão de tipos de variáveis. Quando a gente fala em tipos de variáveis, o que são variáveis, Bruno? Bora primeiro entender um pouquinho o que são os tipos de variáveis, depois já explico o que são as variáveis. Quando a gente tem as variáveis, por exemplo, nome, idade, altura, não é a mesma coisa. A gente sabe, por exemplo, nome é o quê? É um texto. Então, para a gente, vai ser definido como um string, o nosso string. Então, por exemplo, Gabriel é um nome, então é uma string. Paulo é um nome, texto é um nome, livro é um nome, e assim vai. Idade. A idade, por exemplo, 33 é um número inteiro. Inteiro, tudo ok? Por exemplo, 31, 32, 1, 2, 3 são números inteiros, ou seja, não tem uma fração, por exemplo, 6,5. 6,5 já seria para a gente os números reais, o que vai ser o nosso float. Então, para a gente, nesse momento, eu queria que vocês, quem estiver assistindo, grave isso daqui. A gente principalmente tem três variáveis, que são nossos strings, são nossos textos, os números inteiros e o nosso float, que são os números reais. Então, esses três tipos de variáveis. Então, justamente, o que vem a ser a nossa variável? A gente já percebeu que a gente vai ter três tipos de variáveis principais,
Mas o que é a variável no nosso computador? A nossa variável, quando a gente define uma variável em uma linguagem de programação, a gente está dizendo para o computador, guarda um espaço para receber somente tal variável. Ou seja, a gente está criando um espaço, é como se a gente estivesse criando uma caixa que vai receber tal objeto. Por exemplo, definir uma caixa para receber somente cadeiras. Ela vai receber somente cadeiras. Definir uma caixa para receber bola. Então, todo valor que for digitado somente vai receber bola. Agora, definir uma variável para receber um presente. Você vai receber presente. Então, a variável seria um espaço que a gente vai estar colocando no nosso computador para receber informações. Aqui a gente tem os operadores. Quando a gente trabalha com o Python, que eu já trouxe, os operadores que a gente costuma utilizar. Então, os mais comuns são até parecidos com o que a gente já está acostumado. Por exemplo, a questão da soma, que vai ser pelo mais, a subtração pelo asterisco, a divisão pela barra, o módulo por esse símbolo, a exponenciação e o for division. Bruno, para que eu vou utilizar o módulo? O módulo, uma das funções dele seria para a utilização, para a gente verificar se o número é ímpar ou par. Vocês já pararam para pensar como a gente poderia fazer para a identificação de números ímpar ou par? Que a gente aprende, sei lá, no ensino fundamental, por exemplo, que 2 é par, 3 é ímpar, e assim vai. Mas a gente nunca parou para pensar de que maneira a gente conseguiria fazer, por exemplo, um programa para fazer essa identificação. Então, uma maneira para a gente realizar isso é através do módulo. Por exemplo, a gente tem 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2 dá 10. Então, 10 para 10 sobra nada. O módulo, o resultado dessa operação seria igual a zero. Se é zero, quando for zero, a gente está dizendo que o número é par. Agora, por exemplo, imagina que a gente tem o número 13. 13 dividido para 2 vai dar 6. 6 vezes 2 vai dar 12. 12 para 13 vai faltar 1. E esse 1? Esse 1 vai ser o resultado do nosso módulo. Então, esse daqui vai estar dizendo para a gente que o número é ímpar. Então, essa é uma maneira que a gente consegue programar para identificar se o número é par ou ímpar. Então, para isso, dos operadores que a gente utiliza, por exemplo, para fazer essa verificação, seria a questão do módulo. O Floor Division, ele vai dar para a gente essa questão desse valor bem aqui, o número 6 e o número 5. E seriam basicamente esses operadores que eu queria que vocês gravassem, mas embora a gente já esteja bem habituado. Então, partindo para a questão da visualização do programa mesmo, bora tentar programar. Com o programa mais usual que a gente tem, que seria a questão do Hello Mundo. Para quem está pelo computador, deixa eu voltar aqui e mostrar o Google. De que maneira vocês conseguem estar desenvolvendo programas? Vocês podem vir aqui no Google e pesquisar Python Online. Qualquer site que vocês abram, vocês vão conseguir elaborar os programas de vocês. Ou caso vocês queiram um ambiente já para manter no computador de vocês, uma opção que eu dou é baixar o PyCharm. Só pesquisar aqui, PyCharm JetBrains. E vir no primeiro site aqui. Carregou o site. Vem aqui em download. Só tem que se atentar que vai aparecer esse primeiro. PyCharm Professional. Que seria o profissional que ele tem umas funções grátis. Só que a gente vê bem aqui, ó. Grátis para a questão de testes por 30 dias. Aí vocês não vão baixar esse. Vocês vêm aqui embaixo que a gente vai ter o PyCharm Community, que é justamente o PyCharm grátis. Aí vem download, baixa ele e vocês conseguem já ficar programando com Python. Aí,
Bruna, não quero instalar no computador. Aí vem aqui com as idols que tem aqui online e consegue fazer muita coisa ainda. Aí voltando aqui para o primeiro programa. Feito o passo a passo, instalou o PyCharm, ou então vai para o online, a gente já consegue elaborar o primeiro exemplo, que seria o Hello Mundo. Basicamente, para a gente fazer a questão do Hello Mundo, a gente vem, deixa eu colocar uma foto aqui pro cantinho, a gente vem, escreve print, abre um parêntese, coloca uma aspas, simples, e escreve Hello Mundo, fecha parênteses. Quando a gente faz isso, a gente vem aqui em rodar, escreveu, vem em rodar e pede para rodar o ficheiro. Quando a gente rodar, ele vai aparecer isso bem aqui, Hello Mundo. Bruno, o que aconteceu? A gente pediu para o computador mostrar para a gente o texto Hello Mundo. O que ele fez? Ele executou o que a gente pediu. É que isso é bonitinho, Hello Mundo. Bruno, já estou programando, já está programando. Ou seja, tu usou o print, que é justamente para mostrar para o usuário um texto. A gente escreveu um texto e conseguiu o nosso objetivo. Então, a gente já conseguiu fazer um algoritmo e aqui já está primeiro passo bem dado. Agora vamos continuar. Mudança de valor de variável. Agora, justamente, imagina que a gente tem três variáveis. A gente tem a variável x, a variável z e a variável y. Imagina justamente, a gente diz que a variável é um espaço. No primeiro espaço, a gente tem um presente. No segundo espaço, a gente não tem nada, está vazio ainda. No terceiro espaço, a gente tem uma bola. Bruno, agora eu queria trocar de lugar essa bola para ela vir para a variável x e o presente para a variável y. Como eu consigo fazer isso? A gente vai criar uma outra variável auxiliar, que é a variável z. Mas por quê? Porque a gente vai fazer um movimento que eu vou já mostrar para vocês. O que a gente faz? A gente vai pedir para esse presente vir para a variável z. Então, aqui a gente vai ter um presente na variável x e copiou esse presente para a variável z. Então, aqui nessas duas a gente vai ter dois presentes e o y a gente também mexeu. Deixa ele quietinho, ó. Agora a gente fez o quê? Agora, o nosso y a gente passou para o x. E o presente agora continua aqui no z. E agora o que falta a gente fazer? Passar o presente para a variável y. Então aqui a gente já percebe que a gente fez o quê? A gente conseguiu passar a bola que estava aqui no y para o x e o presente que estava no x para o y. E aqui no z ficou presente. Então a gente, para conseguir fazer esse transpasse, a gente precisou criar uma variável extra para ficar com o presente enquanto a gente passa do y para o x. Mas Bruno, agora, como eu faço isso programando? Justamente. Aqui a gente vai ter nossas variáveis. A gente vai ter nossa variável x, y e z, igualzinho. Então, aqui quando a gente for programar, lembra, eu falei que quando a gente trabalhar com números inteiros, a gente vai colocar o int. Colocou o int, a gente coloca o input. O que seria o input? Seria uma função que a gente vai declarar para o usuário digitar o valor e esse valor ser inserido na memória do computador. Ou seja, tudo que o usuário digitar vai ser colocado no X através do input. Então, a gente definiu o tipo de variável, colocou o input e pediu, aqui dentro da aspas, um texto para ser aparecido para o usuário. Então, digite o valor de x. O usuário vai digitar o valor, vai ser lido, e vai ser lido como um valor inteiro e vai ser adicionado no x. Por exemplo, quando a gente executar essa linha bem aqui,
vai aparecer para o usuário isso daqui. Digite o valor. O usuário vai digitar o valor, por exemplo, 5 e vai ser lido pelo computador. É a mesma coisa para a variável y. Número inteiro, digite valor de y. Aí executou a segunda linha. Aí o quê? Agora, Bruno, bora fazer a brincadeira lá da bola e do presente para mudar a variável. Então, se o usuário digitou aqui no valor x, ele digitou o valor 5, e aqui no y digitou 8, aí a gente vai fazer essa brincadeira. O z, que seria a nossa variável auxiliar, vai pegar o valor de x. Então, bem aqui, quando ocorreu bem aqui, o z virou o valor de x, que é 5. Então, z é igual a 5. O x, agora ele pegou o valor de y. O valor de y, quanto é? É 8. Então, y igual a 8. E aqui o valor de y vai ser igual a z. Então, desculpa, bem aqui é x. Aqui o x pegou o valor de y, é x igual a 8. E agora é o y que pegou o valor de z, ó. Qual era o valor de z? É igual a 5. Então, aqui o que aconteceu? A gente conseguiu inverter. O primeiro valor de x era 5, agora já virou 8 e o y ficou valendo 5. Então a gente conseguiu fazer essa transição através de programação. A gente já fez anteriormente com a questão visual, através que eu tinha usado aqueles ciclos, e aqui a gente já conseguiu fazer isso com Python. Bruno, a gente já fez essa transição e quer mostrar para o usuário esses valores. Como a gente faz? A gente coloca print, que é justamente para print imprimir, que é para mostrar para o usuário, abre parênteses e coloca a nossa variável. Print x, vírgula, y, fecha parênteses. Então ele vai mostrar para o usuário o valor de x, que é igual a 8, e o valor de y, que é igual a 5. Então, quando a gente executou essa linha bem aqui, ele vai mostrar na tela esse valor bem aqui, 8, 5. Então, vocês podem fazer esse teste no computador de vocês, escrevendo isso daqui. Quando vocês digitarem isso, aí digita o primeiro valor, digita o segundo, isso na execução, e ele vai mostrar para vocês o resultado ao inverso. Então, aqui a gente vai para o exemplo 3. Como é voltado para engenharia, eu coloquei esse exemplo, que é um pouquinho mais complexo, mas vai dar para vocês entenderem. Calcular o momento fletor máximo de uma viga biapoiada. Bruno, não sei o que é uma viga. Tá, bora pensar que a gente tem uma régua. A gente tem uma régua aqui e a gente vai colocar um peso em cima dessa régua. Essa régua vai tender a fazer isso bem aqui. Vai estar atuando o momento, uma força vezes uma distância. Aí a gente quer saber qual vai ser esse momento máximo aqui embaixo. Como a gente vai fazer isso? Isso vocês vão estudar na parte de teoria das estruturas, mas basicamente a gente consegue obter esse valor máximo através dessa equação, que é Q vezes L ao quadrado sobre 8. O que seria o Q? Vai ser o nosso carregamento. O L vai ser justamente esse tamanho bem aqui, tamanho da nossa régua, sobre, elevado ao quadrado sobre 8. E assim a gente consegue obter o nosso momento máximo. Então aqui, bora ver na prática. A gente tem uma viga de comprimento de 4 metros, com um carregamento de 3 quilonewtons por metro. Ou seja, a cada metro a gente vai ter um pezinho lá de 3 quilonewtons. E aqui é o nosso momento. Então, bora jogar na fórmula. Q vezes L ao quadrado sobre 8. Bora aqui. Quanto é o nosso carregamento? É 3. O nosso L é 4 ao quadrado sobre 8. Então, o nosso momento máximo vai ser 6 quilonewtons por metro. Agora, bora fazer isso com Python? Como a gente faz? Aí lembra, a gente declara as variáveis. A gente vai precisar de quantas variáveis?
a gente vai precisar do Q, do L e do M. Então, aqui, ó, a gente declarou nossa variável Q, que vai receber o quê? Números inteiros? Não. A gente vai colocar o float para receber números reais, até porque a gente pode receber, sei lá, 3,5 metros. No caso aqui, o carregamento, 4,5 kN por metro. Então, a gente coloca o float. O input, que a gente já aprendeu que é justamente para colocar na memória e pedindo para o usuário digitar o valor que vai ser recebido pelo quê? Mesma coisa o L. A gente já tem aqui nosso Q, o L. E agora, bora montar nossa equação. Ao invés do M, aqui eu coloquei o max. Seria o nosso momento máximo. Então, igual. Aí aqui a gente monta a nossa equação. Bonitinho. Abre parêntese. Q vezes L. Lembra da equação? Q vezes L ao quadrado sobre 8. Então, Q vezes L, exponenciação das estrelinhas, vezes, eu coloco 2, fecha parênteses, sobre 8. Então, aqui ele já vai calcular, mas a gente quer ver esse resultado, a gente quer mostrar para o usuário. Então, a gente vem de novo, print, abre parêntese, abre nossa aspas, momento máximo, igual a 2 pontos, fecha aspas, coloca uma vírgula e mostra a nossa variável, que seria o max. Então, aqui eu já tinha executado com 2. Então, que quando digitar aqui o 2, vocês podem colocar o 2, coloca o 5 no L e pede para executar o programa. O programa de vocês executou legal, vai aparecer para vocês aqui. Momento máximo igual a 6,25. E vocês já podem ficar brincando com isso. Quando vocês forem ver estruturas, a questão de estruturas, vocês já podem ficar testando. Já sei a questão do momento máximo, professor, quando a gente tem uma briga bem apoiada, que é QL ao quadrado sobre 8. Inclusive, já tem até um programa sobre isso. Então, agora vamos ver outra questão que é bastante legal, que é a questão de laços. Bruno, o que é um laço? A gente vai pedir para o computador ficar executando uma operação várias vezes. Ou seja, ele vai ficar dando voltas. Então, como a gente consegue fazer isso? Uma função que a gente tem para fazer isso é a questão do range. Então, a gente vai fazer o quê? A gente utiliza o for, que é o que em português? Para i, que é o nosso contador, o i ele vai começar do zero. Zero, um. A cada volta ele vai andando e vai contando. Então, a primeira volta ele vai ser zero. Então, para zero, em range, que é a nossa função, a gente abre parênteses e coloca um valorzinho 10. Aí criou 2 pontos. Eu não estou entendendo nada, cara. Aí aqui na outra linha, a gente coloca print i. Então, o que a gente está falando? Para zero em range 10, ou seja, ele vai dar 10 voltas, e a cada volta ele vai mostrar para o usuário o valor do contador. Como eu disse, ele começa com zero. Então a gente digitou for i em range 10, o que vai acontecer? Deu a primeira volta, o contador é zero. Aí veio, mostrou para o usuário o valor zero. Aí foi para a segunda volta. Aí for range agora não é mais zero, agora já é 1. Em range 10 e mostrou para o usuário o valor 1. Aí assim vai. E o que seria esse valor dentro do parênteses? Seria a quantidade de voltas que ele vai dar. Então, 10 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É 10. Ou seja, ele deu 10 voltas mostrando para a gente o valor que foi digitado, desculpa, o valor do contador. Então, uma forma da gente fazer o laço é a questão do range. E quando a gente trabalha com a questão de laços, a gente presta atenção que a gente tem um espaço bem aqui. Ou seja, quando isso daqui a gente chama de indentação. Quando a gente tem, por exemplo, isso daqui seria como se fosse uma subfunção. A gente está chamando essa função e dentro dela ele vai executar uma subfunção. Então, para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa dar esse passinho bem aqui, que a gente vai conseguir através do tab. O tab vai para o lado e dentro dessa função ele vai executar essa subfunção. Se esse print estivesse bem aqui, Bruno,
Aí não ia acontecer desse jeito, porque ele ia entender que isso é uma função e isso daqui seria a outra função. Então, lembra, vou trabalhar com o laço, as funções que o laço vai fazer, vai realizar dentro desse laço, precisa estar dentro do laço. Então, precisa estar um pouquinho para a direita. Mas, Bruno, eu não quero que o nosso programa comece por zero. Eu quero que ele mostre para o usuário o valor de 1 a 10. Como a gente vai fazer isso? Ó, for i em range de 1 até 10. Então, o que que aconteceu? Eu estou definindo que eu quero um laço que mostre para o usuário o valor do contador, mas eu não quero que ele comece por zero. Eu quero que ele comece por um e vá até 10. Lembra que justamente esse 10, ele não vai aparecer. Ele sempre aparece um valor a menos. Então, seria 10 menos 1, então vão ser impressos 9 valores. Então, vem aqui. Aí a gente rodou isso daqui. O que vai aparecer para gente? Justamente, o primeiro valor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O último valor nunca aparece. Então, a gente conseguiu, desse jeito, definir um espaço. Enquanto lá a gente só estava dizendo, mostra, sei lá, da origem do contador até tal valor. Aqui a gente está dizendo não. Por exemplo, eu quero que, ao invés do um, que ele vá de 12 até 10. A gente faria o quê? Aqui no parênteses a gente coloca 2,10. Bem fácil. Executou, vai aparecer aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bruno, eu quero agora que apareça o número 10. A gente faria como aqui? De 2 até 10. Parêntese, 2 até 11. A gente sabe que o último valor não aparece. Então, essa é uma maneira que a gente tem de fazer isso. Agora, Bruno, eu não quero que ele vá contando, por exemplo, que ele vá de 1 até 10. Mas eu quero somente que ele pegue os números ímpares, que ele ande de 2 em 2, ou seja, de 1, 3, 5, 7 e 9. Como eu posso fazer isso? A gente vai definir o nosso, que a gente vai chamar para a gente de passo. Então, aqui, olha a nossa estrutura. For e o nosso contador, invente, abre parênteses, o primeiro valor que vai ser mostrado, o o nosso limitante, que seria 10, ou seja, vai até o 9, e a gente define o passo. O que é o passo? A gente está definindo que vai ser mostrado 1, depois do 1, o próximo valor vai ser o 3. Ou seja, a gente está dando, ao invés de um passo de 1 por 1, a gente está dando um passo de 2 em 2. Aí 3, aí mais 2, 3 mais 2, 5, 7, 9. 11 vai aparecer? Não vai aparecer, porque a gente definiu que a gente quer até o número 9. Então 11 não aparece. Então ficou 3, 5, 7, 9. Isso vai ser o que o nosso programa vai mostrar para gente. Então aqui a gente já conseguiu, já aprendeu o que seria um laço. Então aqui nessa função do laço, a gente consegue fazer isso, mas a gente consegue também fazer, por exemplo, subtração, outras contas. A gente não pode ficar somente limitado a isso. Mas essa seria um exemplo mais simples de te mostrar como funciona o laço. Ou seja, o laço ele vai ficar repetindo para a gente uma função que a gente quer. Aqui eu tenho exemplo, por exemplo, de somatório. Bora ver como funciona. Ó, lembra da nossa estrutura aqui? For i em range 3. Ou seja, o que a gente está fazendo? A gente está definindo o nosso programa para ele dar 3 voltas. Então a gente faz o quê? A gente quer um somatório que ele dê 3 voltas e vá somando os valores. Por exemplo, eu digitei o primeiro valor, valor 1. Aí depois digitei o valor 2 na segunda volta. 1 mais 2, 3. Aí já vai gravar na memória e depois eu vou digitar o terceiro valor. Aí eu vou digitar o valor 2. Então, eu digitei 1 mais 2, 3, com o último valor que foi 3, não foi o que eu disse? Aí, 1 mais 2, 3, com mais 3 vai dar 6. Então, 6 seria o valor total. Bruno, como eu faço isso no Python? Justamente.
a gente cria uma variável que vai ser soma, e a princípio a gente não tem nenhum valor nessa variável, mas ela pode ficar vazia. A gente coloca o quê? A gente coloca zero. Aí vem para o nosso laço. For i em range 3. Eu quero que essa variável some o valor e faça isso 3 vezes. Então vem, a gente criou uma variável chamada num, pode ser chamada qualquer coisa, x, y, tanto faz, que vai receber um valor inteiro, que vai ser digitado pelo usuário, e é um número. Justamente, digite um número. Vai aparecer isso para o usuário, ele vai digitar um número e vai passar a ser o num. Aí a gente vai usar essa estrutura bem aqui, ó. Soma mais igual a num. Essa daqui é uma forma resumida da gente expressar isso bem aqui, que é soma igual a soma mais num. Bruno, não entendi. Tem soma igual a soma. Calma, que a gente já vai entender. A gente escreveu essa estrutura e depois veio print, somatório dos valores, soma. Como está tudo aqui, ó, na indentação, isso vai ser, a cada volta ele vai fazer todo esse processo. Então vamos entender. O usuário veio, apareceu aqui, a gente executou o programa. Não digite um valor. Mostrou isso para o usuário. O usuário digitou o valor 2. Então, num igual a 2. Num igual a 2. Aí veio para essa questão aqui. Soma igual a soma mais num. Então, o que a gente vai ser a nossa soma? A nossa soma aqui na primeira volta é igual a zero. Então, vai ser zero igual a... Lembra? Zero de novo, porque é a nossa soma aqui, ó. Mais o número dessa volta que é 2. Então, aqui é zero mais 2. E esse valor de soma, ele vai virar 2 agora. 2 mais zero igual a 2. Então, a gente está definindo que esse valor de soma agora vai ser 2. Então, print somatório de valores. Nessa primeira volta, ele vai printar o valor 2. Bruno, na segunda volta, o que vai acontecer? Esse valor de soma não vai ser mais zero, vai ser 2. Então, na segunda volta, a gente vai ter soma igual a 2. Então, bora digitar 2 novamente. Então, a gente digitou aqui no num igual a 2 na segunda volta. Aqui, igual a 2 na segunda volta de novo. O que aconteceu? A gente vem aqui para, vai vir para nossa equação. Então, vai ficar 2 da segunda volta, que é igual a soma que é igual a 2. Soma igual a 2. O num digitado, a gente digitou 2 de novo. Então, igual a 4. Então, agora a nossa soma, bem aqui, vai virar 4. Aí, até aí, tudo ok? Então, na terceira volta, o que vai acontecer? A nossa soma vai ser igual a 4. Nossa variável soma vai ser igual a 4. Aí vai justamente pedir para o usuário digitar um novo valor. Ele digitou quanto? Ele digitou 3. Então, soma, agora é 4, mais o valor digitado, que é a nossa variável num. É quanto? É 3. Então, 4 mais 3 igual a 7. Então, quando a gente executar isso, vai aparecer justamente isso. Então, nosso valor final do somatório é igual a 7. Quando a gente executa o programa, ele vai mostrar justamente isso. Digite um número. O usuário digitou 2. Aí o que aconteceu? Justamente. Aí deu a primeira volta, como a soma era igual a zero, ficou 2. Digite um número novamente. Aí ele vai digitar outro número, que foi para cá do mesmo número, ele digitou 2. Então, aqui 2 mais 2 igual a 4. Na terceira volta, ele digitou quanto? 3. Então, 3 mais 4 igual a 7. Nosso programa encerrou aqui e está tudo certinho, tudo ok. E foi justamente o que a gente eu mostrei aqui para vocês de forma manual que o programa fez. E a gente conseguiu fazer um somatório, por exemplo, com 3 voltas, com um número definido de voltas, através de quê? De 5 linhas.
Então, Bruno, eu quero um programa agora que ele faça esse somatório, mas para 10 voltas. Aí a gente vem aqui em range, abre parênteses e coloca o valor 10. Bruno, eu quero um somatório de 20 voltas. Aí vem aqui e coloca um 20. E dessa forma a gente consegue fazer um somatório com uma quantidade definida de voltas. Mas aí, quando a gente trabalha de programas, imagina que a gente tem a questão de decisões, como a gente teve naquela questão da bala. Eu quero que verifique se a bala é de morango ou se não é. Se for de morango, a gente não chupava a bala e jogava e guardava a bala. Agora, isso se ela fosse de morango. Agora, se ela não fosse, a gente tirava da embalagem, chupava a bala e jogava a embalagem no lixo. Então aqui a gente percebe que quando a gente fala isso, até na própria maneira de falar, a gente está falando se a bala for de morango, faça tal coisa, se a bala não for de morango, faça outra coisa. A mesma coisa a gente consegue fazer com a programação. É muito da gente, é muito intuitivo. Então a gente tem aqui a mesma coisa, o if, que seria o nosso se, e o nosso else, que seria o nosso se não. Então, se for de morango, se não for de morango, faça outra coisa. O que vai ser para a gente é a questão das nossas decisões. Então, aprendendo na prática, bora ver. Ó, aqui eu trouxe um programa que a gente vai fazer o quê? Aqui eu tô tentando trabalhar dessa maneira que eu achei muito interessante, de mostrar o algoritmo e a gente entender o que o algoritmo está mostrando para a gente. Por exemplo, aqui, ó, variável x, a gente tem uma variável y. Variável x justamente recebe o número inteiro, que vai ser digitado pelo usuário, e vai receber o número y, que vai ser digitado pelo usuário também, que é um valor inteiro. E aqui é que a gente vai ter nossas operações. Ó. Se x for maior que y, dois pontos. Presta atenção justamente nas nossas regrinhas, no que a gente está fazendo. Então, se x maior que y, olha a indentação, é uma subfunção do if, x é maior que y. Então, o que a gente fez aqui? O usuário digitou, por exemplo, valor 2 e y valor 3. Se o valor x, que é 2, for maior que y, ele vai mostrar para o usuário, x é maior que y. Bora inverter, por exemplo, x igual a 3, y igual a 2. Deu aqui, deu certo, foi atendida essa condição, ele faz o quê? Ele mostra para o usuário, x é maior que y. Aí a gente colocou aqui na outra linha, ó, o else, print y é maior que x. Então, o que vai acontecer? A gente digitou aqui no x valor 2 e aqui valor 3. Aí veio aqui, ó. Aí, se lembra que o programa vai rodando de cima para baixo. Então, digitou o valor x, o valor y veio para a primeira condição. X é maior que y? 2 é maior que 3? Não. Aí o que acontece? Ele não vai executar essa subfunção dele porque não foi atendida. Ele vai passar para a próxima linha. Aí vem para o else. Então, se não, se x é igual a y, não foi atendido. Então, aqui automaticamente ele já vai fazer o nosso else. Ou seja, se não foi atendida a primeira função, então execute tal coisa. O que é a tal coisa que ele vai executar? Ele vai mostrar para o usuário y é maior que x. Então, aqui nesse caso, ele fez isso aqui. 2 não é maior que 3. Então, ele mostra para o usuário y é maior que x. Se vocês executarem isso, vai justamente aparecer só esse texto. X é maior que y, então y é maior que x. De uma forma bem simples. Então, aqui a gente já entendeu. Para a gente trabalhar com decisões, a gente trabalha dessa forma. E if, que é justamente, foi atendido, se o if não foi atendido, ele vai para o else. Aí já executa o else. E outra maneira que a gente tem também de decisão seria o L. Deixa eu mostrar para vocês. Porque quando a gente trabalha com if e com else, a gente viu que a gente ficou limitado a uma coisa. Se a primeira, se a primeira condição foi atendida, ele vai fazer tal coisa. Se ela não foi atendida, automaticamente ele já vai fazer, ele já vai executar a subfunção do else. Então,
Se tal coisa não é verdadeira, ele já executa o else automaticamente. Mas, Bruno, eu quero que tenha mais condições. Por exemplo, eu não vou ficar somente restrito à questão da bala ser de morango, se ela é de morango ou não. Mas eu quero, por exemplo, que ele identifique se a bala é de morango, de limão. Como eu vou fazer isso? Aí a gente vem para o elif. Como vai funcionar o elif? Dessa maneira aqui, ó. Mesma coisa. Pedir para o usuário digitar o valor de X, pedir para o usuário digitar o valor de Y, e aqui a gente tem a primeira igual a gente tinha no programa anterior, if, se menor que Y, e o elif, x igual a Y e faça tal coisa. Agora, elif, x maior que Y, faça tal coisa. Então aqui a gente já percebe que o elif, ele vai ter justamente uma condicional também. O que seria o else? A gente pode pensar, talvez, em português como se fosse um ainda que. Por exemplo, não, desculpa. Se x menor que y, faça tal coisa. Ou, talvez seja um pouquinho parecido mais com ou. Ou se x for igual a y, faça tal coisa. Ou ainda, se x, acho que seria uma melhor maneira da gente utilizar aqui para essa aula, ou ainda, se x menor que y, faça tal coisa. Ou ainda, se x igual a y, faça outra coisa. Ou ainda, se x maior que y, faça outra coisa. Então, por exemplo, aqui, bora fazer esse teste. X é menor que y, 2 é menor que 3, aí nesse caso seria verdadeiro. Então aqui ele já mostraria para o usuário x menor que y. Mas bora colocar, por exemplo, 2 e 2. X ele é menor que y. Aí o que aconteceu? Aqui não vai ser atendido. Aí ele viria para a segunda condição. Ou ainda, se x for igual a y, faça tal coisa. X é igual a y. Aí essa condição aqui seria atendida. Aí eu mostrei isso para o usuário. Agora, bora imaginar que foi digitado 3 e 2. O que vai acontecer? X, ele é menor que y? 3 é menor que 2? Não. X é igual a y? 3 é igual a 2? Também não. Então, ele viria para a terceira condição para o nosso L. 3 é maior que 2? É. Então, aqui ele vai executar o nosso print. Ou seja, aqui ele vai mostrar para o usuário que x é maior que y. E vai mostrar esse texto para o usuário. Então, aqui vocês, se executarem desse jeito que está aqui esse texto, esse código, vai ser isso que vai dar como resultado para vocês. Repetição condicionada. Agora a gente viu a questão do nosso laço, da nossa repetição, só que ela estava justamente atrelada a uma quantidade de voltas, lembra? Aqui a gente vai ter uma repetição condicionada. A gente vai criar um laço se ocorrer determinado evento. Como assim? Aqui eu trouxe um exemplo prático para vocês. Acho que você já deve ter estudado no ensino médio essa questão, que seria a questão de meia-vida. Por exemplo, a gente tem um dado elemento que ele tem 20 gramas. Passado, para pegar aqui esse exemplo. Sabendo que o tempo de meia-vida de Césio é 30 anos, quanto tempo uma amostra de 20 gramas leva para ser menos do que 0,075 gramas, ou seja, a meia-vida. Então a gente tem 30 anos, que é o tempo que ela leva para a questão da meia-vida. Então a gente tem 20 gramas. Passou-se 30 anos. Essas 20 gramas vão virar 10 gramas. É mais 30 anos. Essas 10 gramas viraram 5 gramas. Essa é a questão da meia-vida de forma resumida que a gente vai trabalhar. Agora, a gente precisa fazer um programa para descobrir quanto tempo a gente vai levar para ter um valor aqui de gramas de massa menor do que 0,00075 gramas.
Bruno, meu Deus do céu, como eu vou programar isso? Calma que a gente já vai ver. Ah, a gente vai fazer o quê? Uma maneira que eu fiz aqui seria desse jeito, que é bem simples. Ó, Césio igual a 20, ou seja, a gente já está definindo que a gente tem uma variável que vai ter o número 20, uma variável chamada meia-vida, que é 30 anos, com o número inteiro de 30. Aí eu coloquei aqui, se vocês colocarem asterisco, ele lê como se fosse. Ele não considera na hora de rodar o programa. Então vocês podem estar escrevendo do lado do próprio texto, do próprio código de vocês, para ficar lembrando de alguns textos. Por exemplo, aqui foi o que eu fiz. Eu criei uma variável esperado, que é o valor que a gente quer obter, que é 0,00075 gramas, e um tempo que vai ser igual naquela questão do somatório. A gente vai começar com zero. Mas por que, Bruno? Tá, bora ver aqui a questão da função que a gente já vai entender porque eu tive que criar essas variáveis. Aqui eu usei while not. O que é while not? Em português, vamos dizer para a gente enquanto não. Ou seja, enquanto não Césio menor que esperado, ele vai fazer tal coisa. Então, quanto ao Césio, a gente definiu como 20. E aqui o esperado, 0,00075. Então, aqui a gente está fazendo isso. Enquanto 20 não for menor que 0,0075, a gente vai fazer o quê? A gente veio aqui com o Césio. Ó, lembra dessa questão? Que quando a gente tem aqui um operador, dessa maneira, a gente está dizendo que vai ser Césio igual a Césio vezes a estrelinha aqui, ó, 0,75. Então, na primeira volta, o que vai acontecer? Ele vai pegar o valor de 20, vai multiplicar por meio, ou seja, vai ficar pela metade. Então, vai virar 10. Então, na primeira volta, o Césio aqui vai virar 10. Aí vem para a segunda linha. O que eu coloquei aqui? Tempo é igual m vida é igual a tempo, tempo igual a tempo mais m vida. O que é o nosso tempo? Tempo aqui, a primeira volta é zero. Então a gente está dizendo que vai ser zero mais a primeira volta, que é justamente a m vida, 30 anos. Então a primeira volta vai ser contada a 30 anos. Como assim, Bruno? O que foi isso? A gente está dizendo que deu uma volta, o que aconteceu? Esses 20 se passaram para 10, decaiu 10, decaiu pela metade. Então, de 20 gramas virou 10 gramas. E o tempo que ainda não tinha contado nada, de zero, nessa primeira volta, contou 30 anos. Então, passou-se 30 anos, de 20 gramas, eu fui para 10. A gente conseguiu fazer isso em três linhas de forma simples. Aí, printou. Aqui justamente vai mostrar para o usuário. Abre o parêntese em. Aqui a gente coloca, a gente está trabalhando com uma forma diferente de mostrar para o usuário os nossos resultados. Aí abre aqui o nosso post-it, coloca o zero, anos, em X anos teremos X gramas de césio. Aí fecha nossa aspas, coloca um ponto, format, abre parêntese, tempo, césio, fecha parêntese, fecha parêntese. Ou seja, esse zero, ele vai retomar esse tempo bem aqui, e esse um vai retomar o Césio. Essa é uma forma da gente conseguir escrever mostrando para o usuário. Então, a cada volta, ele vai mostrar isso daqui para o usuário. Em, por exemplo, 210 anos, teremos 0,15625 gramas de Césio. E o programa vai ficar executando isso até que o valor de Césio seja menor que 0,075. E assim, quando esse valor for menor, aí esse laço acaba. Quando o laço acabar, o programa vai parar de rodar e vai mostrar o valor para a gente e o ano total. Como eu estou só mostrando aqui a questão de prints que eu já tinha realizado, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas vocês executando dessa maneira que vocês têm, vocês já vão descobrir o tempo necessário para a gente obter
um valor menor que 0,075 gramas. Ah, tá, aqui eu tinha colocado. Vai ficar rodando 30 anos, 60 anos, 90 anos, 120 anos, e aqui vai decaindo. Até um valor menor que 0,075. Ou seja, levou 450 anos para termos 0,00061 gramas de César. Aí, com o valor justamente, o, o Ionot, ele, ele foi atendido, aí ele saiu dessa função e encerrou o programa. Então, justamente, enquanto o Césio não for menor que o esperado, ele vai ficar fazendo isso. Foi atendido, então passou. E por fim, a gente tem a questão de lista de valores. Aqui eu coloquei de forma resumida que a lista é um nome dado a uma variável que recebe de um valor, mais de um valor em sequência. Estes dados podem ser de vários tipos diferentes dentro da mesma lista, inclusive serem listas dentro de listas. São chamados de itens ou elementos. Uma lista é reconhecida por conter seus elementos entre colchetes e separados por vírgulas. E a posição de seus elementos é chamada de indexação, começando sua contagem do zero. Ou seja, a lista vai ser como se fosse, vai ser uma variável que vai ter vários elementos. Por exemplo, aquela hora eu disse que era uma caixa que ia receber uma cadeira. Mas aí, no caso, a lista, ela pode ser uma caixa que vai receber uma cadeira, um presente e uma bola. Entendeu? Aí, então, aqui, bora ver aqui como é isso no Python. Aqui, por exemplo, lista um. Ó, a gente tem, dentro do parênteses, Alberto Miranda, tem um valor inteiro, 19, tem um float, 5,7, e tem aqui o false, que vai ser justamente a questão de uma condição para a gente. Então, aqui a gente tem vários elementos dentro de uma variável que é a nossa lista underline 1. Bruno, tem uma lista. A gente tem vários elementos. Eu quero mostrar para o usuário somente um elemento. Por exemplo, eu quero mostrar o nome Alberto Miranda. Como eu faço isso? A gente vem print, abre parêntese, retoma a nossa variável, por exemplo, lista, underline 1, abre aqui uma chave e coloca a indexação, que seria o nosso endereço. Mas como assim endereço? No Python, a gente vai ler que dentro da lista, existe mais de valores, a gente vai ter como se fosse endereços. O primeiro endereço é 0, o segundo 1, 2, 3. Toda vez vai ser assim. Da esquerda para a direita vai ser desse jeito. 0, 1, 2, 3. Então, eu quero mostrar o primeiro valor. Coloquei print, mostra para o usuário. Mas que valor da lista? Eu quero mostrar o valor, o primeiro elemento. Então, print, nome da variável lista, valor 0. Vai ser mostrado para o usuário o primeiro elemento. Bruno, agora eu quero mostrar o segundo elemento da lista. Então, vem aqui, print lista 1. Vai ser mostrado o primeiro elemento. Bruno, agora eu quero saber o último elemento, sem ser da esquerda para a direita. Eu quero saber o último elemento, independente de quantos, não sei quantos elementos eu tenho da lista, mas eu quero saber só o último. A gente faz o quê? A contagem da direita para a esquerda é um pouquinho diferente. Ela não vai começar com zero. Ela vai começar com menos um. Aí vem menos um, menos 2, menos 3 e assim vai. Então, por exemplo, eu quero pintar o falso. A gente vem e coloca lista menos um e vai ser mostrado para o usuário falso. Tá? Eu quero mostrar o 5,7, mas da direita para a esquerda. Eu venho aqui, justamente, coloco print lista menos 2, menos um menos 2, 5,7. Mostrou para o usuário 5,7. Bruno, toda vez assim, eu vou ter que usar essa estrutura aqui? Não. A gente pode fazer a mesma coisa só em uma linha. Por exemplo, print, abre parênteses, lista, 0, print, lista 1, print, lista 2, print, lista 3. Só que aqui a gente percebe justamente, a gente foi contando da esquerda para a direita. Elemento 0, 1, 2, 3. Justamente aqui.
E o nosso resultado vai ser exatamente o mesmo. Ao invés de a gente ter que ficar escrevendo print tal, print tal, print tal, a gente usou na mesma linha e mostrou todos os elementos da lista. Ó, outra maneira que a gente tem também de mostrar, Bruno, eu quero que mostre não um elemento por linha, eu quero que mostre todo da maneira que aparece a lista. A gente faz o quê? Ó, bora ver a diferença desse para o passado. E aqui, ó. A gente percebe que aqui a gente colocou a cada elemento, a gente abriu um parêntese, colocou uma vírgula, colocou outro parêntese e colocou uma vírgula. Aqui a gente já vem com um formato diferente, ó. A gente colocou um parêntese e dentro dele os elementos da lista e foi separando por vírgula. Quando a gente faz dessa maneira, ao invés de aparecer um elemento por lista, por linha, ele apareceu todos os elementos aqui, bem parecido com o formato da nossa lista. E tem uma forma mais prática. A gente quer mostrar todos os elementos da lista, quer mostrar a lista por completo. A gente faz como? A gente vem print e mostra a lista por completo. Só colocar, abre parênteses e coloca a lista, o nome da nossa variável, o nome da nossa lista. Lista underline 1. Ele vai mostrar Alberto Miranda, 19, 5,7, falso. Então, aqui a gente consegue também fazer operações em listas. Como a gente vai fazer isso? Ó, a gente consegue manter a mesma lista, só que agora eu quero fazer multiplicações. Então, ó, aqui a gente faz da mesma maneira que a gente estava fazendo antes. Ó, print, a gente já consegue fazer diretamente aqui. Abre um parênteses. Eu quero multiplicar o segundo valor, ó, 0, 1. Segundo valor da lista por 2. Assim como eu quero multiplicar também o valor 2, ó, 0, 1, 2, por 2. E quero mostrar isso para o usuário. Então, print 2,19, que dá 38, e print 2,5,7. Então, vai ser isso mostrado para o usuário, 38 e 11,4. Mesma coisa que a gente estava vendo antes. Agora, Bruno, eu quero cortar uma lista. A gente tem uma lista que é a lista 2 agora. Vai de 1 até 15. E eu quero fazer cortes e mostrar para o usuário. Como a gente faz isso? Ó, justamente, print, ó, lista 2, coloca os dois pontinhos e 5. Quando a gente fez 5, a gente fez o quê? Ele vem andando. Ele vai fazer um corte um, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um corte bem aqui. Agora, eu quero diferente. Eu quero que ele corte a partir do valor 10. Então, o que ele fez? Ele veio justamente a partir do 10 e cortou a partir daqui. 11, 12, 13, 14 e 15. Então aqui, esse. Bruno, agora eu quero que ele corte do 5 até o 10. Justamente, esses valores bem aqui. A gente fez o quê? Print, lista, as 5, dois pontinhos, 10. Aí ele vai pegar essa interseção bem aqui. E por final, Bruno, eu quero que ele apresente a lista por completo. Aí vem justamente lista e colocou entre a chave aqui os dois pontos. Aí ele veio mostrando a lista por completo. E essa é uma maneira da gente fazer cortes e mostrar somente elementos da nossa lista. Bruno, agora eu tenho uma lista A, ó, a gente tem uma vírgulazinha bem aqui, então são duas listas. Eu tenho a lista A e a lista B. E eu quero juntar essas duas listas. Como eu faço isso? A gente utiliza a função extend. A pegou a lista A e estendeu com a lista B. Quando a gente fez isso, a gente adicionou na lista A os elementos da lista B. Então, quando a gente printar isso, vai aparecer ó, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 e mostrou por completo. Ou seja, a gente ia como se tirasse isso daqui e tivesse juntado essa parte para cá.
E, além disso, outra maneira que a gente tem de fazer isso é através desse jeito bem aqui, ó. Justamente, duas listas. Lista A, lista B. A gente pega o print diretamente no print. Print A mais B. Ele veio, pegou a primeira lista e quando ele mostrou para o usuário, ele mostrou junto a lista A com a lista B. E essa é a maneira bem simples. Agora eu quero que os valores sejam duplicados de uma lista. Como eu faço isso? Lembra que a gente tinha visto naquela hora que a gente estava fazendo multiplicação de elementos dentro de uma lista? Agora eu quero que essa lista seja duplicada. A gente vem do mesmo jeito. Print 2 vezes A. O que a gente está fazendo? A gente está multiplicando, está duplicando esses valores. Então, a gente está criando essa lista e repetindo os mesmos valores. 2, 3, 4, 5. Aí vai aparecer 2, 1, vão ser 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Então, vai aparecer para o usuário dessa maneira. E, Bruno, tem uma lista. Aqui é a lista A. Eu fiz ela de 1 até 5. Eu queria adicionar mais um elemento nela. Como eu posso estar adicionando? A gente vem com o append. É uma maneira da gente adicionar. Ó, justamente, primeiro a gente sempre coloca a lista que a gente quer e a função. A gente está com a lista A, que é essa daqui, e usando o append para adicionar o valor 6, que vai sempre ser adicionado ao final. Então, quando a gente printar isso, o que foi que aconteceu? 1, 2, 3, 4, 5, e adicionamos o valor 6 ao final. Aqui a gente tem para a questão de organizar. Deixa eu ver só isso aqui. Organizar uma lista. Como a gente pode fazer isso? A gente vem justamente com a função short. Bruno, aqui a gente tem uma lista A, que é de 1 até 4, e a gente tem a lista B, que a gente está com que variáveis? A gente está com variáveis do tipo string, que justamente são textos. Então a gente faz desse jeito bem aqui. A, short, abre parênteses, e B, short, abre parênteses. O que foi que a gente fez? A gente organizou. A gente organizou do menor para o maior, tanto de forma numérica quanto a questão de texto, ou seja, em ordem alfabética. Então aqui estava bagunçado. Ele fez aqui. Quando a gente printou o A através do short, ele pegou 1, 2, 3, 4, 5, organizou. A mesma coisa com o texto. O Alameda, banana, corrida, feijão. De forma alfabética. A, B, C e F. Então, para a gente fazer isso, a gente usa o short. Bruno, eu quero retirar de uma lista e adicionar em outra. Como eu vou fazer isso? A gente vai fazer isso através do pop. Ó, a gente tem uma lista A, uma lista B, justamente a mesma daqui de cima. Agora eu quero uma lista C com um elemento da lista A e um elemento da lista B. Aí eu vou fazer como? Eu venho aqui, eu uso print, eu venho aqui, não, desculpa, eu venho aqui no C, a pop 2. O que é o pop 2? A gente está pegando aqui o endereço 0, 1, 2. Então a gente está pegando, retirando dessa lista o valor 5 e da lista B o valor 2 também, 0, 1, 2. Então a gente está retirando o valor 5 e a palavra feijão. Desse jeito, quando a gente printar a lista A, a lista B e a lista C que a gente acabou de criar, a gente vai ter esses aqui. 1, 3, 2 e 4, que a gente retirou o 5, e banana, alameda, corrida, que a gente retirou o feijão. E a nossa lista C vai ter justamente o 5 e o feijão. E aqui a gente tem outras funções que seria justamente aqui a gente mantém a mesma lista A e a lista B, e aqui a gente tem outras funções, por exemplo, o len. Print len A, ele vai ler a lista A e vai dizer a quantidade de valores que a gente tem. Por exemplo, a gente tem 5 valores. Aí a gente tem a questão do mínimo, que ele vai dizer o menor valor, que a gente tem que ser o número 1 na lista A. Print máximo, ele vai dizer o maior valor, 5. Print
sum. O que é o sum? Vai ser a nossa soma. 1 mais 3, 4, com mais 5, 9, com mais 2, 11, com mais 4, 15. Ele soma todos os valores da lista. Então, mostrou preenche somatório. Agora, aqui a gente tem o len B, justamente contar a quantidade de valores que a gente tem um, dois, três, quatro elementos, então tem quatro elementos. Preenche a lista, preenche o mínimo da lista B, então justamente mostrar o menor valor. O que seria o menor valor? Seria em forma ordem alfabética ou o valor que vem primeiro. Então seria com a letra A, Alameda, seria este. E preenche o máximo, que seria o em ordem alfabética, o último, que seria o feijão. Ele vai justamente mostrar para a gente o valor máximo da lista. E por fim, essa seria a questão do Python para iniciantes que eu gostaria de estar ministrando para vocês. E para vocês conseguirem o certificado do curso, vocês precisam mandar por e-mail do PET duas questões. São justamente essa daqui e esta daqui. Vocês podem estar tirando print, mas a questão 1 seria aqui. Escreva um programa em Python que simula o crescimento populacional de duas cidades, Springfield e Shelbyville. A população de Springfield é de 100 habitantes, enquanto a de Shelbyville aqui no caso seria 100 mil, e a de Shelbyville seria de 30 mil. A taxa de crescimento de Springfield é 1,01% e a de Shelbyville é de 1,03%. O programa deve calcular e imprimir o ano em que a população de Springfield se torna menor que a de Shelbyville. Utilize a função while para realizar as interações anuais e arredonde a população para números inteiros. É bem parecido com uma questão que já foi realizada, assim como a questão 2, que é escreva um programa em Python que simula o decaimento radioativo do césio ao longo do tempo. Inicialmente, o césio possui uma quantidade de 20 gramas e sua meia-vida é de 5 anos. O programa deve calcular e imprimir a quantidade de césio ao longo do tempo até que ele seja menor que 0,045 gramas. Bem parecido com aquela outra. Para vocês ganharem o certificado, vocês precisam fazer essas duas questões e me enviarem por e-mail do PET. Então, eu agradeço quem estiver assistindo o mini curso e espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês de alguma maneira. E é isso. Muito obrigado.